Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: meu irmão, viva a oportunidade de contemplar a vida. Sabe? Acorde pela manhã e se permita contemplar a vida. Tem gente que queria ter o que você está tendo hoje. Tem quem queria estar sentado aqui, William, e ela não conseguiu chegar hoje para o culto. Ela está debilitada de saúde e o corpo dela não reagiu para conseguir chegar, para sentar ali na cadeira, e você está aqui. Contemplar a vida, queridos, é a gente valorizar o que a gente já achou e tornou por natural. Para a gente chegar aqui é natural, você chegar, entrar, sentar, cantar, levantar a mão. Só que tem gente de verdade hoje que queria muito estar sentado aqui e não conseguiu estar porque a saúde está debilitada. Então, contemplar a vida é valorizar o fato de podermos acordar, de podermos ter o mínimo ou o máximo, não importa, mas com o mínimo ou com o máximo eu vou contemplar a vida e eu vou agradecer. Porque a verdade é que a gente só alcança, a gente só multiplica, a gente só gera na proporção de quando a gente começa a viver a contemplação da gratidão por tudo que Deus faz na nossa vida. Quando nós olhamos Jesus, quando ele está vivendo aquele momento que ele fala para toda aquela multidão sentar e ele quer saciar a fome daquele povo, ele quer manifestar agora relacionamento com aquelas pessoas e dizer: olha, vocês são importantes, eu quero vocês à mesa e eu quero dar para vocês de comer. E aquele momento Jesus não tem. E aí Jesus, ele procura os discípulos para solucionar aquele problema, mas os discípulos também não solucionam. E um menino no meio da multidão aparece com 5 pães e 2 peixes. E um dos discípulos fala: mas o que é isso para tanta gente? Mas sabe o que é especial nesse texto? A gratidão. Sabe o que eu achei interessante? E eu estava pensando nessa palavra essa semana. Eu gosto muito desse texto. Vocês sabem, né? Que de vez em quando eu estou sempre pregando. É que Jesus, ele não fala obrigado a Deus. Não é... Porque o obrigado, quando a gente fala obrigado, falar obrigado e ter gratidão são 2 coisas diferentes. Quando eu falo obrigado, eu estou retribuindo uma fala sobre um favor que a Val me fez. Mas quando eu tenho gratidão, é quando eu tenho em mãos o que não é suficiente, mas eu entendo como suficiente para aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Você está entendendo isso? Então Jesus, ele não fala obrigada a Deus porque eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele levanta e ele fala: graças te dou. Graças é a gratidão de dizer: eu tenho nas minhas mãos o suficiente para alimentar. Então Jesus, ele vai nos ensinar que a gratidão com o pouco manifesta a multiplicação necessária para alcançar a nossa vida. Então, quando você começar a olhar para a sua vida e começar a ser grato por aquilo que você tem, que aos seus olhos pode não ser suficiente, mas que você sabe que quando você oferece em gratidão, a multiplicação, o crescimento, ele vai se manifestar na nossa vida. Então, aproveita esse findar de mês, esse novo ciclo, que é um novo mês que vai nascer, e gere contemplação no teu coração, de ter gratidão ao Senhor, de olhar, sabe, e ser feliz com o que você tem. Olhar o que você tem e falar: é suficiente para eu viver. Mas eu acredito que o meu Senhor é realizador de sonhos, é realizador de conquistas, é realizador de projetos. Louvar ao Senhor, sentir gratidão pelo que se tem e achar suficiente, não é te paralisar de ter mais. É simplesmente ter a contemplação de alegria pelo que se tem, para poder se conseguir caminhar por aquilo que o Senhor vai fazer a mais na nossa vida. Porque se nós olharmos a vida e olharmos para a vida do murmurador, para aquele que acorda reclamando, para aquele que tudo não está bom, tudo é muito difícil, está tudo muito ruim, é uma pessoa que fica igual o povo estava onde? No deserto, rodando no mesmo lugar. Por quê?
Porque eles não aprenderam a ter contemplação. Contemplação pela água que saía da rocha, contemplação pelo maná que caía do céu, contemplação pelas codornizes, contemplação porque a sandália esticava no pé com o tempo, contemplação porque a roupa não desgastava. Eles não conseguiam ter contemplação naquilo que o Senhor estava fazendo. Então, por isso, eles ficaram ali rodeando. Então, vai uma palavra para você. Se você está se sentindo em um ambiente que você está rodando e você não sai dele, comece a olhar a vida com contemplação, com gratidão, com o suficiente, sabendo que Deus vai te estender, que Deus é poderoso para multiplicar, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, aproveite a oportunidade de viver a contemplação da vida, porque você vai perceber que a vida vai se tornar mais leve. E uma oração que eu fiz essa semana ao Senhor, porque o peso da responsabilidade, o comprometimento com o reino, com o chamado, ele faz com que algumas coisas se tornem como um peso. E é interessante que alguém me mandou uma mensagem e a palavra que a pessoa liberou foi exatamente essa. Que esse seu novo ciclo seja leve. Mas por que eu fiz essa oração? Porque às vezes nós é que queremos ficar com fardo pesado. Nós é que às vezes não olhamos para a vida com leveza. E nesse período que eu tenho vivido desde o ano passado, eu aprendi essa contemplação. E eu tenho caminhado por esse lugar e eu tenho falado que a cada dia, meu Senhor, seja mais leve. Para que a gente possa viver. Então pega na mão desse crente que está aí do seu lado e diga para ele: meu irmão, se permita viver a contemplação da vida. Sabe? Você consegue se permitir viver a contemplação da vida. E eu quero nessa noite, queridos, partilhar com vocês algo bem simples, bem objetivo naquilo que nós estamos falando nos domingos sobre influência e propósito. E eu queria que você pensasse agora sobre a sua vida como um propósito. E eu queria muito que você redobrasse a sua atenção para você não sair daqui e passar a sua semana igual. Mas você entendesse que essa palavra é uma palavra que pode mudar a sua segunda-feira, pode mudar a sua terça, pode mudar a sua semana, pode mudar a sua vida. Então, quando a gente fala de propósito, o pastor estava aqui falando exatamente isso, nós vamos entender que propósito, o significado da palavra propósito, é a intenção, aquilo que se pretende fazer, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, intuito, aquilo a que alguém se propôs, ou porque se decidiu, decisão, determinação, resolução. Então, quando a gente olha para a palavra propósito, é a intenção de fazer algo, a intenção de alcançar algo. A palavra propósito, ela tem sido falada muito nesse tempo, nesses dias. Só que, na verdade, parece-me que às vezes ela fica um pouco vaga ou um pouco perdida na vida de algumas pessoas quando se fala de propósito. Então, eu queria que hoje você analisasse, você olhasse para dentro de você e você se perguntasse: qual tem sido a intenção da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual a minha intenção como homem? Qual a minha intenção sobre a vida como mulher? Como homem, o que eu estou fazendo como marido? Como mulher, o que eu estou fazendo como esposa? Como filho,
Qual é a intenção? Para onde eu estou indo na minha condição de filho? No meu chamado, qual é a minha intenção em relação ao meu chamado? Para que eu estou vindo na igreja no domingo? Qual é a minha intenção de estar sentado aqui nessa cadeira? Por que eu estou sentado aqui nesse domingo, nesse calor, quando você poderia estar na sua casa, deitado lá no seu quarto, naquele ar-condicionado geladinho, vendo um filme na Netflix? O que te fez sair de casa, estar aqui e não estar lá? Propósito. Sim ou não? Só que esse propósito, ele precisa te levar a ir além do estar sentado nessa cadeira. Você veio hoje, você levantou a mão para adorar, amém? Nós estivemos aqui, prestamos o nosso culto ao nosso Deus. Só que você precisa olhar para a sua vida e saber se a sua funcionalidade de vida, de fato, tem cumprido o seu propósito. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho e aqui na igreja. É olhar hoje para dentro de você, para essa palavra propósito, que você entendeu, que é um objetivo de vida, é um desígnio que eu tenho, uma finalidade, é uma intenção. Você tem cumprido a intenção correta em relação a quem você é. Vou repetir, na sua casa como esposa, como mãe, na sua casa como marido, como pai, na sua casa como filho. Você tem cumprido a sua missão lá dentro do seu trabalho, de ser quem você precisa ser? Você tem cumprido a sua missão aqui dentro dessa igreja? Deus te plantou aqui com um propósito. Você tem cumprido? Ou você só vem, senta na cadeira, ouve e vai embora? Propósito. Eu preciso saber por que eu estou acordando de manhã. Falei isso aqui outro dia e vou repetir para isso ficar matutando na tua cabeça. Para que você vai trabalhar? Para ganhar dinheiro? Para pagar o aluguel? Para pagar a conta de luz? Para pagar as águas do rio? Para fazer as compras para dentro de casa? É só isso? Não! A vida não é sobre só isso. É um propósito. É um propósito de construir uma trajetória onde você tem uma história para contar. É o propósito de você entender que você está sentando à mesa com os teus filhos e você está gerando neles propósito. E por falar em mesa, vou perguntar. Sentaram à mesa? Distribuíram ou partilharam a qualidade do outro? Ou isso ficou só como um projeto? Porque a prática é o que nos tira de lugares de inércia. Atitudes é o que vão nos gerar a ter crescimento. Quando a gente olha a trajetória da nossa vida, a criança quando nasce, se ela não se alimentar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. E conforme a criança ela vai crescendo, ela vai precisando de alimentos mais sólidos. E assim a vida vai se desenvolvendo. Então, na nossa vida mental, emocional e espiritual, é exatamente a mesma coisa. Quando nós olhamos a criança, eu falei isso aqui, eu acho, quinta-feira. A criança, a gente sabe ler quando é criança? Nós ensinamos o nosso cérebro que B com A faz Bá. Nós ensinamos ao nosso cérebro que D com A faz Dá, que D com O faz Dó, Dá, Dó. Sim ou não? Então, assim a gente aprendeu a arte da leitura. Se o nosso cérebro foi desenvolvido, foi porque nós estudamos. Se a gente aprendeu a abraçar, foi porque alguém nos ensinou a arte do abraço. E o tempo de mesa que nós temos ministrado aqui é exatamente para você compartilhar com o outro vida. Compartilhar com o outro e fazer o outro perceber quem ele é, porque talvez ele não tenha percebido essa qualidade, mas ele tem.
Ou você pode despertar no outro essa qualidade. Mas, na verdade, irmãos, a nossa humanidade decaída, ela é tendenciosa a entrar no ambiente da murmuração, ela é tendenciosa a entrar no ambiente da crítica, ela é tendenciosa a olhar sempre o erro e não olhar a qualidade. E a tarefa que nós passamos aqui na semana passada foi o quê? Para que você não olhasse os erros, mas olhasse a qualidade. Porque quando nós olhamos a qualidade do outro, a qualidade vai suplantar o erro. E você não vai ter necessidade de se sentir ferido ou agredido por aquele erro. Você está entendendo isso, queridos? Então, se você quer ter uma vida mais leve na sua casa, uma vida mais saudável, pratique o que você está aprendendo aqui. Pratique o que nós estamos ensinando aqui. Para quê? Para que você possa ter lá dentro da sua casa uma vida cumprindo um propósito. Ser mãe é um propósito. Ser esposa é um propósito. E como você tem se desenvolvido nessa área? Ser pai é um propósito. Ser esposo é um propósito. E como você tem se desenvolvido nessa área? Para chegar em algum lugar. Para não deixar a vida passar. E quando você chegar no fim dos seus dias, você olhar para trás e você não tem. Eu não vou dizer que não seja nenhuma história para contar. Você não deixou ninguém sofrer a influência de quem você é, no propósito que você tem, no propósito que Deus te deu. Então perceba que o tema é influência e propósito, mas eu comecei pelo propósito. Porque quando você conhece o seu propósito de vida, certamente, automaticamente a tua vida vai começar a influenciar pessoas a querer também viver o propósito. Ter uma vida que influencia, ela gera um pouco de tempo. Mas num dado momento você vai começar a perceber que pessoas estão mudando, que pessoas estão sendo transformadas, porque a palavra influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então, quando você entende que você é um homem, que você entendeu a sua funcionalidade de esposo, a sua funcionalidade de pai, a sua funcionalidade de amigo, automaticamente o que você entendeu sobre você, a sua vida agora precisa gerar uma influência para que quem está perto de você também viva essa transformação. Então, influência é quando a minha vida ela tem um destino, quando a minha vida ela tem um propósito e eu toco na vida do outro, gerando na vida do outro uma influência a tal ponto dele querer mudar aquela condição para viver uma outra vida, para viver uma vida transformada. Porque nós temos um padrão para ser vivido, amém ou não amém? Qual o padrão da nossa vida? Bíblia. A palavra do nosso Deus, os mandamentos, os ensinamentos dele. Então, um padrão a gente já tem. Agora, eu, como apóstola de vocês, como pastora de vocês, como mestre de vocês que estou aqui, o que eu tenho que fazer? Exatamente o que a Rayane leu. Eu preciso ter uma conduta de vida que glorifica, que honra ao Senhor. Para quê? Para que a minha vida possa gerar influência na sua vida. Para que você possa olhar em mim e ver a vida da pastora é baseada na palavra. Então, ela é uma influência para mim, eu vou seguir esse caminho. E assim outras pessoas vão ser transformadas e mudadas pela influência de quem você é. Você está entendendo isso, amém? Então agora pega a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de João. E eu quero usar um texto que a gente já tem usado. E a gente tem cantado. Mas eu quero ministrar porque eu vi propósito e eu vi influência
nessa palavra e eu quero esmiuçar ela mais um pouquinho. Talvez eu não fale nada diferente. Meu Deus, a hora já foi. Talvez eu não fale nada diferente, mas é algo que eu gosto de dizer, né? A gente come feijão e arroz todo dia, sim ou não? Porque é o feijão e o arroz que nos dá sustentabilidade todo dia, sim ou não? Hoje lá em casa eu fiz macarrão, que é um prato que eu não gosto, não sou muito chegada. Quem é que gosta muito de macarrão? Gente, como consegue gostar muito de macarrão? Meu marido gosta muito. Quando ele abriu a panela, que eu nem tinha falado o que eu ia fazer, porque o almoço hoje lá em casa, de fato, foi no improviso. A gente se reuniu hoje pela manhã com o conselho, e aí eu já cheguei para fazer. E aí, quando ele abriu, ele falou, eita glória! Mas uma satisfação com o macarrão. E quando eu faço, eu gosto de fazer com molho branco, bem cremoso, que aí ainda desce melhor. Mas, irmão, hoje lá estava naquele mistério. A gente vive a glória de um dia e a luta do outro. Né? Um dia a gente sai, almoça fora, vai para a beira da praia, toma café no Gabi Fontes e vive acima a plenitude. Aí no outro não tem um creme de leite no armário para poder fazer lá o molho. Gente, está gravando isso, né? Mas aleluia. Aleluia. E aí não tinha, porque eu gosto de botar creme de leite, eu gosto de botar requeijão, eu gosto de botar mussarela, né? E eu gosto daquele macarrão assim. Aí hoje só tinha, irmão, um pouco de molho vermelho, que é final de mês, acabou ontem não indo fazer compra, porque a gente saiu. E aí um pouco de molho vermelho, e aí acrescentei com ketchup que tinha lá, e aí fiz bem temperadinho no alho. Até que ficou bom, né, amor? É porque ele gosta muito. E aí eu fui lá. Por que eu comecei a falar do almoço, gente? Ah, pelo sustento. Obrigada. Eu amo ovelhas que estão prestando atenção na palavra, porque eu já tinha perdido o raciocínio. Me empolguei aqui no macarrão. Fiquei aqui imaginando o molho branco. Só que a verdade, irmãos, que a gente come massa. Só que massa não é saudável. Tão saudável para comer todo dia e dar sustentabilidade, né, Cristiano? Para sair lá 4 horas da manhã para trabalhar, para passar o dia na rua. Chegar lá na hora do almoço, negócio bom é o quê? Aquele feijão grosso, de uma carne dentro dele, com arroz. Porque dá sustentabilidade. E aí, quando a gente olha para a palavra, às vezes a gente fica querendo uma novidade, mas existem momentos que a gente não está precisando das novidades, a gente está precisando do sustento. Do fundamento, sabe? Para manter a gente firme, para manter a gente forte, para a gente prosseguir. Então, é esse texto que o Senhor trouxe ao meu coração e é sobre ele. João, capítulo 4, diz assim. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se para outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado. Jesus estava o quê? Jesus estava o quê, irmão? Estava o quê? Mas fala de novo, Jesus estava o quê? Não, mas fala só mais uma vez, ele estava o quê? E ele foi para o poço para descansar? Sim ou não? Ele foi para o poço para fazer o quê? Qual foi o propósito dele chegar naquele poço cansado? Descansar? Não. Então catuca esse crente que está do teu lado e diz para ele, irmão, mesmo no dia do cansaço, cumpre o teu propósito. Pegou? Já estou pregando, hein? Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Caminha para frente para a gente ganhar tempo. Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela responde, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo,
Onde, pois, tens água viva? Até aqui eu acredito que tá bom, porque você conhece o texto, né? E vamos esmiuçar ele aqui para a gente entender algumas coisas. Quando nós olhamos, querido, para esse contexto aqui, e eu já ministrei algumas vezes, mas eu, esmiuçando ele essa semana, eu percebi o quanto de informação tem dentro desse texto. O quanto de informação esse texto traz para a nossa vida. Então, quando a gente vê Jesus dizer é necessário atravessar por Samaria, a gente vê Jesus ali se posicionando a estar caminhando para um lugar com um propósito, com uma intenção. E aí o interessante, eu vou bater nessa tecla de novo, que o texto vai relacionar e dizer, e vai afirmar, e quem escreveu vai achar necessário externar que ele estava cansado. Então isso mostra para nós, querido, que o cansaço que nós temos físico não pode ser instrumento, não pode ser algo que vá fazer com que a gente não viva e não cumpra o propósito. Então você precisa olhar para os seus dias e naquele dia que você está cansado, você precisa atentar a entender que se tem propósito a ser cumprido, você precisa ser mais forte que o seu cansaço naquele momento para cumprir o propósito. E aí quando eu vejo essas informações, é que Jesus chega ali naquele poço, com a intenção de resgate para a vida daquela mulher, que está indo para aquele poço, buscar água em um horário que era o horário mais vazio. Aquela mulher está com sede. Mas Jesus se apresenta para ela para dizer que ele tem água. E olha a informação que o texto vai trazer para nós. A réplica dela foi: você não tem nada na mão para tirar água do poço. Como é que você vai me dar água? Você não tem instrumento nenhum. Eu estou olhando para você e não estou vendo que você tem algum tipo de possibilidade para me oferecer a água que você está dizendo que eu estou precisando porque eu estou com sede. E aí ele devolve: mas se você me conhecesse, você ia me pedir. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a ver Jesus de uma forma muito linda, se utilizando daquele poço, sendo intencional naquele ambiente, construindo um diálogo segundo o ambiente que ele estava. Ela tinha sede, sim ou não? Sim. Ele poderia ter começado a construir o raciocínio dele por outro lugar? Poderia. Só que o que me maravilha é que Jesus vai se utilizar do ambiente para trazer informação, para dar àquela mulher uma vida com propósito. Então perceba que Jesus, ele vai usar o seu propósito, a sua intenção de resgate da vida daquela mulher, fazendo ela sofrer influência sobre quem ele era, partindo de um ambiente para se criar uma conversa. Né, Alex? E aí Jesus me pegou aqui nessa hora, porque a gente às vezes fala assim: eu não sei evangelizar, eu não sei puxar assunto. Jesus está nos ensinando: olha para o teu ambiente e cria o assunto. Pegou isso aqui, irmãos? Sabe aquela história de quem vai para o banco e fala: menina, já viu o tempo como está lá fora? Está chuvoso. Aí você lembra de algum texto bíblico que fala sobre chuva? Você consegue ter tido alguma experiência na chuva para se utilizar disso para cumprir o propósito? Pegou isso aqui, irmãos? Então Jesus está nos ensinando que em ambientes que nós vivemos, o seu espírito pode
se manifestar através de nós, se utilizando desse ambiente para construir um assunto, para tocar a vida de uma pessoa. Só que isso só vai acontecer quando você acordar de manhã, contemplar a vida e saber que você acordou porque você tem uma intenção de tocar a vida de alguém. Que você tem uma intenção de tocar a vida do teu filho, que você tem uma intenção de tocar a vida da tua filha, que você tem um propósito de resgatar a sua casa, a sua família. De ser intencional. Amém? Então é lindo ver Jesus construindo esse ambiente de conversa. Aí ele vai dizer para ela: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele continua usando o ambiente, o poço. E aí é interessante, queridos, e eu estava falando isso com alguém esses dias, que a influência, ela precisa estar tão... O propósito, ele precisa estar tão inserido dentro de nós para que, de fato, isso possa manifestar a influência na vida do outro. Porque o propósito que Jesus foi ali foi o quê? Saciar a sede daquela mulher. Então, a fala dele vem de dentro. A fala dele vem do íntimo. Porque ele era o Cristo. Então, quando nós nos relacionamos com ele, quando nós vivemos com ele, quando nós estamos vivendo uma vida intensa com a presença do Espírito Santo, é claro que quando a gente começar a falar, seja qual for o assunto que a gente construir, no ambiente que a gente construir, ele vai sair de dentro com um propósito de alcance. E é aí que a influência toca. Porque a influência é nada mais do que o destino da vontade de transformar a vida do outro. Então eu preciso estar num lugar com um propósito, como Jesus foi. Eu vou atravessar, eu vou entrar em Samaria, porque eu quero saciar a sede daquela mulher. Claro que ele era onipresente, onipotente, ele sabia exatamente da necessidade daquela mulher. E aí ele vai, e do íntimo, ele fala: eu quero saciar a tua sede, eu tenho a água que você precisa. E ela sofre essa influência, porque ela diz: então me dá de beber. Ela sofre a influência da fala de Jesus e ela fala: então eu quero beber essa água. Eu quero ter a minha sede saciada. Porque eu não quero mais voltar aqui. Então perceba, queridos, que quando eu tenho uma vida com propósito, quando eu busco ao Senhor, quando eu tenho uma vida relacional ao Senhor, isso vem do meu íntimo. E quando vem do meu íntimo, sai. Sai com o quê? Sai com autoridade, sai com poder, sai com virtude, sai com graça, sai com alegria, sai com propósito, sai com destino. Você está entendendo isso? Então ela fala: sacia, então me dá dessa água, porque para que eu não preciso mais voltar aqui. E eu gosto, porque Jesus, ele não vai saciar a nossa sede sem transformar a nossa vida, sem tocar na nossa ferida. Sabe por quê? Porque se Jesus toca na vida daquela mulher com a cura que a alma dela precisava naquele momento, com a cura que a mente dela precisava naquele momento, sem tocar na raiz do problema dela, ela ia viver aquilo que a gente chama, se eu posso dizer assim, nos dias de hoje, as pessoas que vêm para a igreja se emocionam, sente aquele alívio, sai daqui, ó, assim, ó, nas nuvens, mas não se permitiu ser tocado no íntimo.
de dentro para fora. Aí ele vai tocar na ferida dela e ele vai dizer: chama lá o teu marido. A resposta dela foi: eu não tenho. E ele devolve a fala: você não tem, e o que você tem não é seu. Então ele está dizendo para aquela mulher: olha, você já teve, o que você tem não é seu, o que você já teve também não era seu, tanto que não ficou na sua vida, porque já passou isso na sua vida. E ela consegue entender que ali há um confronto, porque a transformação, ela é um confronto para a nossa vida. Então Jesus agora está olhando para a vida daquela mulher, ele trouxe a informação, e ele está tocando agora e dizendo para ela: eu conheço a tua vida, eu conheço o teu problema. Então essa é uma noite que você precisa se abrir ao Senhor e conhecer o que é que você tem que não é seu. O que é que você está carregando dentro de você que não é seu? O que é que você já construiu na sua vida que já passou, mas ainda está aí como uma mágoa, como um ressentimento ou como uma ferida que ainda age no teu comportamento e nas tuas práticas? O que Jesus estava falando para aquela mulher: eu quero mudar o teu comportamento, eu quero mudar tuas práticas, eu quero mudar sobre o que você pensa, porque quando ele libera e ele fala: chama o teu marido, foi para ela fazer o quê? Sentir ou pensar? Pensar. Então ela vai pensar sobre o que ela já teve, e aí ele vai falar: o que você tem não é seu. E vai fazer ela pensar mais uma vez que ela só está naquele presente reproduzindo o que ela já não teve, ou o que já saiu da vida dela. Então perceba que Jesus, nesse momento, ele está trazendo à mente dela a informação do lugar que ela já esteve, do lugar que ela já está, reproduzindo as mesmas coisas do que ela já tinha vivido. Por quê? Aí eu volto naquele assunto que a gente tem falado. A nossa mente, ela acaba se tornando um lugar que vive sempre as mesmas coisas. Um ciclo vicioso de repetição. Mas se você não muda a atitude, se você não muda comportamento, se você não muda a sua fala, você vai estar sempre vivendo a mesma coisa no mesmo lugar. Então Jesus leva ela para um lugar de confronto para mudar aqui dentro e falar: olha, tudo que você já teve, você está aqui hoje, você está vivendo a mesma coisa do que você já viveu. E se você não deixar, se a tua mente não se desligar, amanhã você vai reproduzir tudo isso de novo. Mas ela entende. E ela entende tanto que ela fala: então, eu quero essa água porque eu não quero ter que voltar aqui para buscar. Eu não quero ter que voltar nessa mesma fonte. E essa música que a gente tem cantado, que é baseado nesse texto, é uma música bíblica. A interpretação, a colocação, a forma da fala, eu não quero mais buscar em outras fontes. Ela estava dizendo: eu não quero voltar aqui nesse mesmo horário. Eu não quero ter que voltar aqui para viver esse mesmo comportamento e viver essa mesma condição. Então, quando a gente canta, a gente precisa cantar entendendo que quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, a gente tem que mudar de nível, a gente tem que mudar a mentalidade. E na realidade da tua história, as coisas só vão acontecer quando elas mudarem primeiro aqui.
quando o teu eu decidir entrar na luta. Sabe aquela música que a gente canta? Do meu eu contra mim mesmo, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina? É a luta do meu eu contra mim mesmo. O apóstolo fala, ele diz o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Então ele está falando o quê? É sobre o eu. É sobre quem somos. Só que aí o nosso eu precisa ser forjado pela palavra para a gente aprender a decidir pelo que é certo. Para quê? Para o nosso eu mandar a informação correta do desenvolvimento daquilo que eu preciso pensar de forma correta. Porque se eu penso de forma correta, eu sinto de forma correta, eu falo de forma correta e eu me comporto de forma correta. Então Jesus agora está aplicando aqui informação na mente dessa mulher, a tal ponto dela entender. E ela fala, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa mentalidade. Eu não quero mais esse sentimento. Eu não quero mais esse comportamento. E eu não quero mais esse horário na minha vida. Eu quero beber dessa água. E essa música, ela chegou nesse tempo para nós, num tempo reflexivo, aonde eu me vi cantando ela de uma forma tão grata ao Senhor, porque quando Ele me encontrou, eu estava numa fonte suja. Quando Ele me encontrou, eu fui para um lugar de fome para saciar aquela minha sede, aquela necessidade da minha vida. Mas Ele foi lá naquela fonte me resgatar. Então, Ele me resgatou e me deu da água dEle, da fonte dEle. Então, quando a gente começou a cantar, eu não quero. E que você não deseje ter necessidade de ter que buscar em outra fonte. Necessidade do teu eu viver numa condição de uma necessidade da tua humanidade decaída, mas que você viva na realização hoje de viver na ressurreição com que Cristo te resgatou na cruz do Calvário. Entendi isso, irmãos? E ela fala, dá-me de beber. E aí eu vejo Jesus ali, cumprindo o propósito, fazendo aquela mulher sofrer influência. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou já caminhar para encerrar, porque a hora já foi. Talvez outro dia a gente termine. Mas eu acho que até aqui já te ajudou, não ajudou? Já foi, né? Então, Jesus, ele foi ali cumprir um propósito, fez aquela mulher sofrer influência para mudança, trouxe informações, criou um ambiente de informações, foi uma inspiração para aquela mulher olhar e falar, eu não quero mais viver essa vida. Ela se inspirou em Jesus e ela se inspira tanto que ela bebe daquela água que é Jesus e ela sai dali e ela vai para o meio da cidade e ela vai falar, vocês têm que ter um encontro com Ele. Porque Ele falou sobre tudo da minha vida, Ele é profeta. Ele é profeta. Ele teve uma mensagem conhecedora de mim. Quem tem ministério de profeta aí, eis o exercício. Se permitir estar tão vinculado ao seu propósito, aonde o Senhor vai te usar para te revelar, para te mostrar a vida do outro, para sofrer essa influência, para sofrer essa inspiração. Entende isso? Então ela sai dali inspirada. Ela
vive agora, ela sai dali tão inspirada a viver um propósito. Qual é a intenção dela agora? Falar que ela teve um encontro com o profeta. Falar que ela bebeu de uma água que saciou a sede dela, que mudou a mente, que mudou a alma, que mudou o comportamento, que mudou a fala da vida dela. Por quê? Porque Jesus estava ali, cumprindo um propósito, vivendo a influência, dando a ela a informação que ela precisava, fazendo com que ela recebesse a inspiração de viver agora um propósito. Por quê? Porque ele estava ali como servo e ele deu água de beber. E aí sabe o que acontece? A vida dela simplesmente vive uma transformação. E aí só para a gente fechar aqui, ela vai fazer uma fala e ela vai perguntar, então, aonde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Porque os samaritanos acreditavam que a adoração que subia era no lugar mais consagrado, que era no monte. Mas os judeus acreditavam que em Jerusalém. Só que aí Jesus vem quebrar. E ele vem falar, ei, nem no monte, nem em Jerusalém, porque o Pai... Aí agora ele já está falando de paternidade. Percebeu que é um assunto cheio de um texto cheio de informação? Aí ele agora já começa a falar do Pai. Ele já não é mais água, já não é mais fonte. Ele vai falar agora o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí ele já levou ela para outro nível. Ai, aleluia, isso aqui é lindo demais. Porque agora ela já não está mais no nível daquela que está com sede. Ela já está em outro nível. Agora ele já está falando não mais daquela mulher pecadora. Ele agora já está levando ela para o nível da adoração. Por quê? Porque ela mudou de nível. Pegou isso aqui? Ele libera a informação. Ela pega a informação. E ela agora já vai para outro nível. E ela já começa a querer saber aonde que se adora. Ela já agora sofreu a influência. Eu me antecipei, né? Eu troquei a ordem. Mas amém, você está entendendo, né? Glória a Deus. E ela agora vai falar com ele sobre adoração. E ele tem uma resposta. O Pai está procurando quem adora em espírito e em verdade. Quando ela pega essa virada de chave na vida dela, ela vai. Quando ela vai, ela já vai adorando. Quando ela já vai inspirada. Ela já vai para influenciar, ela já vai para cumprir propósito. Ela já vai para servir. Aleluia. Por quê? Porque ela ouviu a voz do eu. Deixa eu concluir aqui para a gente cantar. E você refletir aí na sua vida. Se você está vivendo as mesmas coisas durante anos na sua vida. E aí, se você entender que está, fala, Deus, eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu quero beber das tuas águas. Quero beber de quem o Senhor é. Eu quero viver com o Senhor. Para mudar de nível. É hora de a gente mudar de nível, igreja. É hora de todos nós mudarmos de nível. Então fica de pé.